Falar sobre saúde mental não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem. Reconhecer que você precisa de ajuda e buscar apoio com um especialista pode salvar vidas. E a psicóloga Cícera Alves fala sobre esse alerta para este mês de setembro. Trabalhamos o Setembro Amarelo, o mês de conscientização e enfrentamento ao suicídio. Mês muito importante, uma campanha muito importante, que requer de todos nós atenção, que requer de todos nós participação, que requer que nós estejamos atentos a entender, a compreender o que significa essa campanha, qual é a importância que ela tem para a saúde mental das pessoas. Hoje a gente vive muitas dificuldades, né, dentro das relações, e a gente precisa entender que quanto mais a gente olhar para a nossa saúde mental, mais condições a gente vai ter de ter pessoas mais saudáveis em todos os ambientes. Seja eles familiares, sejam eles profissionais, sejam quaisquer relações que a gente vá desenvolver. Então, o setembro é um chamado para a conscientização da importância de cuidar da saúde mental, de entender que aquela rotina frenética que causa ansiedade, né, ela não é algo que precisa virar rotina, ela não é algo que precisa ser normalizado. Né? A ansiedade que atrapalha o seu cotidiano, a sua vida, ela não precisa ser algo que tem que ser normalizado. Ela precisa ser olhado, cuidado, né? E estar atento, porque são sinais de um início de um processo de adoecimento mesmo. E, doutora, como é que se pode perceber esse tipo de ansiedade? Pronto. A gente, primeiramente, precisa entender que a mudança de comportamento dentro de uma situação no ser humano, ela é uma coisa para a gente ficar atento. Por exemplo, se você convive com alguém que ele tem um tipo de comportamento e, de repente, ele passa, não é que de repente, mas que aos poucos você nota que essa pessoa ela está agindo de forma mais retraída, está conversando menos, está interagindo menos, está falando comentários de forma muito pessimista, está desesperançoso pela vida. Então, isso é um sinal de alerta, é um sinal da gente ficar atento àquela pessoa que está se resguardando mais, é um sinal para a gente ficar mais de olho. Eu vejo muito nas relações, quando isso acontece, as pessoas tendem a se distanciar mais. Não, deixa ele aí no canto dele mesmo, está querendo ficar mais sozinho, mas não custa nada a gente perguntar: fulano, está acontecendo alguma coisa? Você está precisando de alguma ajuda, de algum apoio, de alguma conversa, de alguma orientação? Às vezes, uma conversa, uma palavra pode modificar para quem está em algum sofrimento emocional, mental, né? Isso, de fato, Cícera, tem acontecido bastante, né? De as pessoas não olharem umas para as outras, principalmente dentro de casa, né? Ou até mesmo no caso de adolescentes ali que fica mais tempo na escola e depois vem um outro tipo de informação. Exatamente. Hoje a gente tem que olhar não só para os adultos, mas também para as crianças, para os adolescentes, porque todos eles, toda e qualquer pessoa pode ser acometido por algum transtorno mental, né? Ansiedade, depressão, que são os mais comuns que a gente tem atualmente. Então, todo e qualquer nível pode ser acometido por essa doença, né? Por uma doença de transtorno, por um transtorno mental. Então, a gente precisa estar atento, não é só porque é uma criança que a gente não tem que observar, não é porque é um adolescente que a gente não precisa observar o celular, o que é que está assistindo no celular, o que é que está vendo constantemente, quem são as pessoas que estão falando, o que está conversando. Isso também é muito importante, porque muitas vezes o que os adolescentes assistem, eles propagam de alguma forma. Então, de certa maneira, e as crianças também. Então, de certa forma, quando você percebe um comportamento diferente, você precisa entender de onde é que está saindo aquilo ali, de onde é que está vindo aquilo ali. Porque aquilo ali, sim, pode levar a um adoecimento se ele não for cuidado, se ele não for olhado, se ele não for amparado conforme precisa ser. Que orientação você dá para essas pessoas hoje?
hoje que a gente entenda mais a importância de cuidar da nossa saúde. Embora hoje, Michele, a gente ainda tenha uma abertura, já tenhamos uma abertura muito grande de falar sobre saúde mental, mas ainda existem alguns tabus, ainda existem pessoas que acham que procurar um profissional relacionado à área de saúde mental é relacionado à loucura. Né? Embora a gente já viva em um outro tempo, mas ainda existem pessoas que pensam dessa forma. Então, primeiramente, que a gente se desprenda desse tipo de comportamento preconceituoso, que a gente se desprenda desses pensamentos de que a gente não precisa, não pode adoecer, de que a gente precisa estar sempre disposto, disponível e tem que estar sempre bem para tudo. Né? Então, essa política de que eu topo tudo, que tudo vai dar certo, de que está tudo muito bem, isso acaba mascarando e escondendo muitas doenças e muita ansiedade nas pessoas. Então, que a gente tenha essa conscientização da importância de cuidar da nossa saúde mental. Se você está sentindo ansiedade recorrente, está te atrapalhando no teu dia a dia, está atrapalhando o teu sono, procura uma ajuda. Se você está percebendo que alguém no teu trabalho está com alguma dificuldade de se relacionar, de se comunicar, porque está com muito medo, com medo de tudo, então é um sinal para se procurar ajuda, sim. Se está se sentindo triste, uma tristeza, um vazio, é um sinal para se procurar ajuda, sim. Então, que as pessoas possam se conscientizar que o setembro, né, que falar de saúde mental não é só no setembro amarelo, tá, gente? É só um alerta maior, mas que a gente fale todos os dias, todos os meses, e que isso realmente faça parte da política das empresas, né, das famílias, que é onde as pessoas se relacionam todo dia e todo instante.